estudantes! Tudo bem com vocês? Deixa eu guardar minha máscara. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 7 de Língua Portuguesa, sexto ano, Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Elaine e preparamos uma aula muito especial pensando em vocês. Espero que gostem e participem junto conosco. Mas vocês viram que eu entrei e passei o álcool em gel. Temos sempre um aviso muito importante para vocês, que é a importância de mantermos as nossas mãos higienizadas com água ou sabão, água e sabão. Lavar bem, não esquecer de nenhum dedo, das palmas das mãos, enxaguar bem e, quando não for possível lavar as mãos, utilizar o álcool em gel. Você tem feito isso? Tem caprichado na higienização das suas mãos? Muito bem! E vamos lá ver o que nós temos hoje na nossa aula? Acompanhe na tela a rotina. Nós teremos hoje a organização dos materiais, como sempre. Vamos fazer o registro no caderno. Vamos ter uma notícia. Vamos realizar atividades e, por fim, o quiz. Fique ligado, participe com a gente. E é a hora, conforme a nossa rotina, de organizarmos os nossos materiais. Observe na tela o que você tem que ter bem perto de você para a nossa aula. Nós temos que ter o caderno, um lápis de escrever, a caneta, a borracha, o apontador e um lápis de cor, tá? Então, nós vamos dar um tempinho para você reunir, organizar todos esses materiais próximos a você e logo voltamos.
Tudo certo aí, tudo arrumado, preparado então para a aula. Agora é hora de pegar o seu caderno, a caneta ou o lápis e fazer o registro. Acompanhe na tela. Você vai escrever, olha onde está o lápis, lá na tela. Indica perto da margem aonde você começa a escrever a data com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha e escreve aula de língua portuguesa, certo? Capricha na letra, caderno em ordem, bonito, e nós logo voltamos. E aí, caderno em ordem, registro bonitinho, letra caprichada? Então vamos seguir com a aula. Olhem lá. Nós hoje vamos trabalhar a leitura de notícia. Você já leu uma notícia? Você sabe o que é uma notícia? Vamos pensar aqui sobre isso juntos. E o tema? Olha essa imagem com uma torneira e um símbolo de proibido. O que será que trata?
Vejam, na sua cidade já faltou água? Teve alguma situação que em alguns dias da semana, em alguns períodos do dia, faltou água em algum bairro ou na sua casa? Você já ouviu falar sobre isso? Você já percebeu que abriu a torneira, não tinha água porque estava em racionamento? Aqui em Curitiba, nós temos uma escala onde em alguns bairros, em alguns dias da semana, em alguns períodos, nós temos o racionamento de água. E você, já passou por essa experiência? Já vivenciou isso? Já faltou água na sua casa? É sobre isso que nós vamos pensar numa notícia. E o que é uma notícia? Aonde que nós encontramos uma notícia? Vejam lá as imagens na tela. Nós podemos receber as notícias assistindo uma TV, a TV, o noticiário, o jornal da TV. Nós podemos também conhecer as notícias, saber sobre as notícias, acessando o celular. Pelo celular, na internet, nós recebemos notícias, ou no tablet. Podemos também ler as notícias que saem no jornal impresso. Você já viu um jornal? Também constam notícias. Podemos ouvir as notícias no rádio do carro ou no rádio em sua casa. E também recebemos e podemos ler, acompanhar as notícias no computador, pelo e-mail, né? Pela internet, nós recebemos notícias. Esses são os meios por onde nós ficamos sabendo dos acontecimentos na nossa cidade, no estado, no país, no mundo. Então, as notícias, elas são transmitidas pelos meios de comunicação. E olha só, nós trouxemos aqui uma definição de notícias. Eu vou ler para vocês, acompanhem na tela. Notícia: relato de fatos e acontecimentos atuais de interesse público, veiculado em jornal, televisão, rádio e revista. Exatamente o que nós falamos, aonde as notícias elas são veiculadas, quer dizer, elas são transmitidas. Mas que tipo de notícia? Quando nós falamos de notícia, a definição fala: relato é alguém contar, falar de fatos. O que é um fato? Algo que realmente aconteceu. Fatos, algo que aconteceu, e acontecimentos atuais, quer dizer, são relatos atuais dos nossos dias, dessa semana, de hoje, né? Não é algo de muito tempo da história, porque aí é uma história, né? Não é um relato, não é uma notícia, uma novidade. Lembre-se, notícia sempre é uma novidade, algo que está acontecendo e que as pessoas, o público, que são as pessoas, precisam saber. Que nós encontramos, conforme já falamos, nos jornais, televisão, rádio e revista. Hoje nós separamos aqui uma notícia que ela saiu na internet. Olhem só, quando nós buscamos lá na internet, se copiamos ou digitarmos esse endereço aqui de baixo, que está disponível em agenciabrasil.ebc.com.br, nós encontramos a notícia que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então é uma notícia, já temos esse conhecimento, que é uma notícia que saiu na internet, nesse site, Agência Brasil. Está curioso? O que será que trata essa notícia? Nós vamos ler aqui o título e o sobretítulo, uma parte do título dessa notícia. E eu quero que você acompanhe com bastante atenção.
Olhem lá, o título está aqui em cima e diz assim: país tem 917 municípios em crise hídrica. Já sabemos, ó, país tem 917 municípios. Municípios, vocês sabem, são cidades em crise hídrica. E nós vamos pensar mais sobre isso. Qual será o país? De qual país se está falando aqui? E o que será uma crise hídrica? Vamos pensar? Vamos continuar lendo o título aqui embaixo da notícia. De acordo com o balanço, a maioria dos municípios está no Nordeste. 123 somente em Pernambuco. Olhem só. Tem o título na notícia embaixo, já traz um resumo, algo que fala sobre essa notícia. E ó, de acordo com o balanço, quer dizer, alguém foi lá, pesquisou, organizou os dados, né? A maioria dos municípios, que nós já sabemos que são cidades, está no Nordeste. Olha, Nordeste pode ser o nosso país, né? Que depois na frente lá nós vamos falar sobre as regiões e ó, Nordeste. E por que eu sei que é Nordeste? Porque continua aqui a informação. 123 somente em Pernambuco. Eu sei que no Nordeste do Brasil tem um estado chamado Pernambuco. Olhe lá. E foi publicado quando essa notícia? Temos aqui a data da publicação. Foi publicada em 20 de março de 2018, a 21h02. Ali embaixo tem até que foi atualizada em 21h09. Então alguém fez essa notícia, elaborou, digitou, pensou sobre ela, pesquisou, deixou tudo pronto a notícia e publicou na internet no dia 20 de março de 2018. É de alguns anos atrás. Muito bem. Então agora vamos pensar sobre a notícia, sobre o título dessa notícia, quais as informações que nós temos e o que ela nos ensina e podemos pensar sobre ela. Então eu convido você a vir junto pensar sobre o título da notícia. O que significa a palavra hídrica? Lembra que no título da notícia tem essa palavra? Olhe como se escreve. Se escreve com H, né? O H não tem som, então começa o som do I. Hídrica. O que será essa palavra? Ela se refere à água, né? Então ela tem origem, essa palavra hídrica é relativo, quer dizer, quando você ouve falar em hídrica, você precisa pensar, saber que está relacionada à água, certo? E por falar em água, aonde que nós encontramos água na natureza, no nosso planeta? Olhem lá, nós temos nessa imagem uma gota de água e ali uma figura representando o planeta. Qual planeta que nós moramos? Planeta Terra. Aonde que nós encontramos água na natureza? Ah, você pode falar assim, eu encontro água abrindo a torneira de casa. Sim, tem água, mas da onde vem a água que chega na nossa torneira em casa? Vamos pensar, nós trouxemos algumas imagens aqui que mostram aonde nós temos água na natureza. Olhem lá, nós temos água no mar. Você já viu o mar? Já foi na praia? Lá tem água também, né? A água do mar é salgada, mas na natureza encontramos água no mar. A água também pode ser encontrada no lago, nos lagos, né? Nós temos a imagem aqui de um lago.
Você já viu um lago? Conhece um lago? Aqui em Curitiba, em alguns parques, nós encontramos lagos. Nós podemos encontrar água, e a maioria da água que chega na nossa casa vem dos rios também. Nos rios, olha a imagem de um rio ali. E não só nesses lugares onde nós podemos ver água. Se nós olharmos de dia, à noite também para o céu, nós vamos encontrar água também. Só que em formato de nuvens. Então, a água também está presente nas nuvens. Muito bem? Então, nós já sabemos que hídrica quer dizer relativo à água. A reportagem fala de uma crise hídrica. Então, já podemos pensar que é uma crise de água. O que é uma crise? Será que falta água ou tem muita água? Vejam lá. O que significa crise hídrica? É sobre isso que nós vamos pensar. Será que é falta ou muita água? É uma situação de emergência que afeta a vida das pessoas, que afeta a vida dos animais, né? Das plantas também. Então, é uma situação de emergência que pode ser provocada, essa crise que provoca a crise hídrica, a seca ou a estiagem. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que ali tem uns rios, corre ali a água, mas em pouca quantidade em relação à superfície que tem seca, que tem barro. Então, é quando nós temos a estiagem, é quando não chove muito. Então, né, o clima em determinado período do ano é para chover mais e não chove. Então, nós temos uma crise hídrica pela estiagem, porque é esperado que se chova bastante e não chove o suficiente. E nós temos a seca. O que é a seca? É um período muito tempo sem a chuva, né? Um período bem prolongado de estiagem produz a seca. E olhe só essa imagem aqui. É de um solo, do terreno, de um solo ressecado por falta de água. Então, tudo isso tem a ver com a crise hídrica, porque aí faltam água, não tem água suficiente para enviar para as casas, para a população, né? E olhem lá. Então, nós já sabemos que o significado da crise hídrica é a falta de água, certo? Então, seguindo lá, relembrando a nossa matéria, a maioria dos municípios, a maioria das cidades está no Nordeste. 123 somente em Pernambuco. Isso é um fato. Então, isso é um fato, porque alguém foi lá e pesquisou. Não foi inventado esse dado, né? Em relação aos municípios. E ó, 123 fica na região Nordeste, somente em Pernambuco. Eu trouxe aqui até um mapa para nós observarmos aonde que fica a região Nordeste do nosso país, que é o Brasil. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil, certo? Tem as regiões do Brasil. Nós moramos aqui na região sul, aqui no Paraná. Curitiba está aqui, ó, no Paraná.
E essa notícia fala dessa região aqui que está em vermelho, que é a região nordeste do Brasil. E dessa região fala de um estado específico da região nordeste do Brasil, que é o estado de Pernambuco. Então vocês entenderam que o Brasil ele está dividido em 5 regiões, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, e que essa notícia fala dessa região nordeste e que tem um estado chamado Pernambuco. Acompanhe aí na tela. Trouxemos aqui de novo o mapa do Brasil pintado na cor verde da região nordeste. Então nós temos o mapa do Brasil. Aqui é a região nordeste. E aonde está Pernambuco na região nordeste? O estado de Pernambuco está aqui, nessa cor vermelha. Então já sabemos, olha quantas informações no título que nós já aprendemos. Que essa notícia se refere aos municípios do Brasil onde tem a crise hídrica relativa à falta de água e que a maioria desses municípios se encontram na região nordeste, no estado de Pernambuco. Então, isso é um fato. O que lembra a definição de notícia, que é o relato de um fato, de um acontecimento verdadeiro que aconteceu. Então, nós estamos tratando de notícia. E na sua opinião? Agora, deixamos de ser um fato para pensar na minha opinião, na sua opinião, na nossa opinião. Como que nós podemos economizar água? Se tem falta de água por conta da chuva, que não chove em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, e que por isso nós precisamos economizar água. Mas no dia a dia, na sua casa, na sua escola, como que nós podemos economizar água? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para nós pensarmos juntos. São, assim, hábitos do dia a dia que nós precisamos prestar muita atenção para economizar água, né? Para que não falte a água. Algumas dicas. Aqui nessa primeira imagem, temos alguém escovando os dentes. Muito importante mantermos a higiene dental. Ótimo, precisamos escovar os dentes com a escova, o creme dental e precisamos da água também para lavarmos a boca, né, os dentes. Mas eu conheço gente e até já falei, não pode deixar a torneira aberta enquanto você está aqui escovando os dentes e a água caindo e indo embora. Pode? Não. Então, na hora de escovar os dentes, você precisa fechar a torneira. Tem pessoas, e é muito prático isso e ajuda a economizar água, que usam um copo, põe água no copo ali na pia, escova os dentes e enxagou com a água que está no copo. Aí evita o desperdício e evita ficar a torneira aberta. Nós temos alguém lavando as mãos. No início da aula nós falamos da importância da higiene das mãos. Muito importante nesse período, sempre foi importante a higiene das mãos, né? Mas nós temos que também molhar as mãos, passar o sabonete, fechar, esfregar bem as mãos, depois abre a torneira para enxaguar as mãos. Não ficar a torneira aberta e você com a mão lá não está lavando, certo? E no banho? Tem gente que toma banho demorado, que até canta no chuveiro. Você já conhece pessoas assim? Já viu? Então, né? O banho também não pode ser um banho muito demorado. Isso também ajuda a economizar água. E
nós falamos da higiene pessoal, mas tem também a questão dos carros. Tem pessoas que pegam, né, a mangueira, ou falam esguincho também, e começa a lavar o carro e vai muita água embora até lavar um carro, né? Precisamos pensar também, quem lava carro não pode deixar a água embora sem utilidade. Aqui nessa imagem nós já temos até a família aqui, nós temos crianças, um adulto limpando o carro, e eles usam o quê? Qual a diferença de uma imagem para outra? Eles estão com baldes de água, aí não gasta muita água, eles usam a água, não vai embora, né? Sozinha, sem utilidade, não desperdiçam água. Eles utilizam, né, a água do balde para limpar o carro, certo? Muita atenção no dia a dia, em casa também. Olhem lá. Tem gente que lava, limpa a calçada jogando água, pensando que a água vai limpando a sujeira. Será que é o mais certo? Se nós utilizarmos a vassoura, né, podemos varrer a calçada e utilizar um balde para jogar água. Aí não gasta muita água também. E na lavagem da louça também, não deixar a torneira aberta. Passa, limpa os pratos, né, ensaboa e depois abre para lavá-los, certo? São atitudes pequenas que podemos ter e que no final ajuda a economizar a água, certo? Então nós pensamos sobre a matéria, que é um fato, falamos sobre opiniões e dicas de como economizar água e agora eu convido você para as atividades. Então fica bem prestando atenção para ajudar a responder aqui algumas atividades relativas a tudo que nós vimos aqui sobre essa notícia muito importante. Vamos lá, leia comigo aí na tela, acompanhe. Notícia é o relato de fatos e acontecimentos atuais de interesse público. Lembra que nós falamos no começo aqui sobre a notícia? Vamos pensar. É o relato, é alguém falando sobre, de fatos, algo que realmente aconteceu. Atuais, né? Da atualidade, deste tempo, dessa semana, desse dia, de interesse público, que muitas pessoas têm interesse e é importante que elas saibam. Não é importante que as pessoas saibam que precisa economizar água, que estamos numa crise hídrica? Então, é de interesse público de todas as pessoas. Essa definição de notícia é verdadeira ou é falsa? Pensem um pouquinho, pensem se você vai responder verdadeiro ou falso. Já pensou? A notícia é o relato? É verdadeiro. A notícia é o relato, quer dizer, é o que se diz, se fala dos fatos que acontecem agora, na atualidade, que todos precisam saber. Então, se você apontou no verdadeiro, você acertou. Preparados para a próxima? Vamos lá? A próxima pergunta. Que fato originou essa notícia? O que originou a notícia, será? Em relação à crise da água. É a falta de água pela seca e a estiagem? Quer dizer, pela falta de chuva? Né? Que está relacionada à estiagem e, consequentemente, à seca? Ou porque chove bastante não precisamos nos preocupar em economizar água? Qual a motivação, o objetivo de se escrever essa matéria, de essa reportagem, essa notícia?
Que fato originou essa notícia? A falta de água ou a muita chuva? Pense aí. Qual será? Indique com o dedinho aí na tela. Qual resposta você sinaliza? Vamos lá? Olhe, foi a falta de água pela seca e estiagem. Por isso que o país tem muitos municípios em crise hídrica, certo? Então vamos para a próxima pergunta. O país tem 917 municípios em crise hídrica. O que chama atenção nesse título? Olhe lá o título. 917 é um número bem grande, né? Muitos municípios. O que chamou a sua atenção? A quantidade de municípios que estão com falta de água ou a quantidade de município que chove muito? 917 é um número grande de municípios que estão sem água ou que estão com muita chuva. Vamos ver? Aponte aí na tela qual resposta você marca. Vamos lá? A quantidade de municípios que falta água. Essa é a resposta correta. Por isso que chama atenção. Muitos municípios com pouca chuva estão com falta de água. Certo? Então, e agora, peguem o seu caderno novamente para você fazer o registro dessa atividade. Onde você escreveu língua portuguesa, você pula uma linha e escreve. Complete a frase com as opções abaixo. Então, você vai copiar a frase seguinte e vai responder com uma daquelas palavras que estão aqui embaixo escritas em azul. Então, nós temos um traço aqui, que é uma dessas palavras. O que é o relato de fatos e acontecimentos atuais? O que é? Nós falamos isso nesta aula. Será que a notícia é o relato de fatos e acontecimentos? Será que é trava-língua ou será que é quadrinha? Então, nós vamos dar um tempinho para você preencher essa frase e logo voltamos.
E aí? Então, vamos para a resposta? Notícia é o relato de fatos e acontecimentos atuais. Você colocou essa resposta, que é a notícia, certo? Então é agora a hora do nosso quiz. Vamos lá? Aponte qual dessas imagens é um exemplo de uso adequado da água. Presta atenção. O que está certo fazer? Escovar os dentes, utilizando a caneca com água, torneira fechada, ou alguém que escova os dentes com a torneira aberta, esquece a torneira aberta, a água escorre. Qual que é o certo? Escorrer a água ou economizar? Vamos lá? Você colocou essa imagem? Você apontou essa imagem? Muito bem. Devemos em tudo economizar a água, não deixar a torneira aberta. E eu acho que nós completamos nossa rotina. Vamos verificar então? Olhem lá. Nós separamos os materiais, realizamos o registro, conversamos, estudamos sobre notícias, fizemos atividades e realizamos o quiz. Então, cumprimos toda a nossa aula. E eu vou me despedindo aqui de vocês. Mas antes, eu não posso sair sem colocar a máscara. Então, até a próxima. Tchau, tchau!